Querido, a adoração do crente, ela não se restringe ao templo, ela não se restringe ao local do ajuntamento dos santos. Na verdade, ela deve começar dentro das nossas próprias casas. Leiamos o texto sagrado, irmãos, que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8, vai nos dizer exatamente assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito e santo, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu, Senhor, és merecedor, Pai, do nosso louvor, da nossa adoração. Tu és, ó Deus, aquele, ó Pai, que tem nos sustentado a cada um de nós, ó Deus, e tem nos agraciado, ó Deus, a fim, Senhor, de que nós possamos estar, Senhor, na tua presença, ó Deus, glorificando o teu nome e, ó Deus, fazendo, ó Deus, aquilo, Senhor, que tu nos confiaste fazer, ó Deus, pregando a tua palavra, consolando e, ó Deus, edificando, ó Deus, a vida dos santos, ó Pai, através das palavras que saem da nossa boca, que saem, ó Deus, diretamente da tua palavra e do trono da tua graça. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos refletindo, ó Deus, sobre a tua palavra essa noite, e te pedimos, Pai, que essa palavra possa encontrar guarida, Senhor, em corações, a fim de que, ó Deus, o teu Espírito Santo possa, Deus, fazer com que aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador sejam plenamente convencidos da justiça, do pecado e do juízo. Pai bendito, usa-nos, ó Deus, conforme a determinação do teu Santo Espírito, nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, estamos numa noite deveras especial, noite de celebração, noite em que nós estamos lembrando da vitória de Cristo na cruz, da vitória do Senhor sobre a morte. E nós podemos expressar, irmãos, com alegria e com gratidão a Deus, todas as vezes que nós temos a possibilidade de falar dessa verdade que tem sustentado a minha vida e a tua vida. Afinal de contas, querido, Jesus venceu a morte e ele tem as chaves da morte e do inferno, porque ele é vencedor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia vai dizer: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu e na terra se dobrem diante daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a glória de Deus Pai. Querido, é nessa verdade, é crendo nas promessas do Senhor e, acima de tudo, crendo que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que a nossa fé, ela é aguçada, a nossa esperança é aguçada e a nossa fé é realmente animada. Nós somos abastecidos através do combustível da fé. E louvado seja Deus, querido, porque não apenas na noite de Páscoa, como é a noite de hoje, mas em cada momento que nós nos reunimos para proclamar a mensagem da cruz, nós estamos decretando e estamos esperando as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas. Louvamos a Deus, queridos, porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que a vitória de Cristo na cruz, ela é o penhor,
ela legitima a nossa fé. Eu gosto muito, irmãos, do texto de 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 15, versículos a partir de número 13. O apóstolo Paulo vai começar a fazer algumas perguntas retóricas a fim de colocar esperança e ânimo nos nossos corações. E ele vai dizer: ora, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo vã é a nossa pregação, também vã é a vossa fé. Assim também todos são considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer: se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Querido, a certeza da ressurreição de Cristo, ela é o estandarte da igreja. Nós não temos outra esperança que não anunciar aos homens a ressurreição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o trunfo da igreja. Na verdade, essa é a vitória de Cristo. E se Cristo venceu, nós, através da fé, também venceremos a morte, porque a Bíblia vai dizer, João 11, 25, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E querido, na noite de hoje, noite de celebração da Páscoa, nós estamos lembrando, durante todo o dia, querido, nós estivemos falando sobre essas coisas, e ali um texto que foi muito utilizado na manhã de hoje, o texto que fala-nos sobre a ressurreição, a visita das mulheres ao túmulo de Jesus no domingo de manhã. E aquele texto, irmãos, vai nos falar algo muito interessante para que nós possamos refletir essa noite acerca daquilo que aguça a nossa esperança, que nos alimenta a fé. E eu quero chamar a vossa atenção para a pergunta que o anjo faz às mulheres quando elas vão encontrar, na verdade, vão buscar o corpo do Senhor para ali fazer os cuidados devidos com o corpo. Vocês devem estar lembrados que na cultura judaica havia a unção também dos mortos, e aquelas mulheres foram ungir o corpo do Senhor na manhã de domingo, e quando lá chegaram, elas foram surpreendidas, irmãos, e ali chegando, elas encontraram a pedra revolvida, e logo elas se encheram de temor, ficaram desesperadas, acharam que haviam roubado o corpo do Senhor. Foi quando ali, em Lucas capítulo 24, vai narrar o texto que um anjo as interpela e vai dizendo assim para elas: e estando elas muito atemorizadas, versículo 5 do capítulo 24, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos? Querido, eu estava refletindo sobre essa passagem através do dia de hoje, quando nós estávamos conversando a respeito dessas coisas, e ali algo nos chama a atenção para que nós possamos, a partir de hoje, uma vez que essa Páscoa é uma Páscoa um pouco diferente para todos nós. Porque, querido, a pergunta que o anjo faz às mulheres, ela nos diz respeito a nós também nos dias de hoje. Será que também nós não estamos buscando um Cristo que já não existe mais, um Cristo morto, e
tentamos de alguma maneira preservar a memória de um Cristo morto. E, querido, nós estamos vivendo um tempo que Deus está nos concedendo a oportunidade de celebrarmos a Páscoa de uma maneira completamente diferente da que nós havíamos celebrado nos anos anteriores. Eu lembro, querido, que no ano passado eu estava lá no Recife com os irmãos lá na igreja e hoje eu estou aqui dentro da minha casa, compartilhando a mensagem com os irmãos, mas nem por isso deixando de adorar o Senhor. Porque, querido, a verdadeira adoração, ela não acontece apenas no templo, feito por mãos humanas. A Bíblia vai dizer que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no templo que é chamado você e eu, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, porque a Escritura vai dizer que nós somos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, porque nós somos o templo da habitação do Espírito Santo de Deus e nós já não pertencemos mais a nós mesmos. Portanto, querido, é muito interessante nós estarmos relembrando essas coisas, que mesmo dentro das nossas casas, no local onde nós estamos, nós podemos oferecer verdadeira adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que venceu a morte e está vivo para todo o sempre. Amém. Querido, nosso coração pulsa de alegria, porque é exatamente assim, querido, que Deus deseja que a igreja possa celebrar esse momento de Páscoa com coração sincero, oferecendo uma verdadeira adoração. Afinal de contas, você conhece bem o texto de João, no capítulo 4, a partir do versículo de número 24, onde Jesus vai dizer que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Querido, a adoração do crente, ela não se restringe ao templo, ela não se restringe ao local do ajuntamento dos santos. Na verdade, ela deve começar dentro das nossas próprias casas. E é um tempo para que nós possamos celebrar a Páscoa e a ressurreição do Senhor de maneira sincera e verdadeira, conforme o texto que nós lemos no início. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 5, versículos de número 7 e 8, foi o texto que nós lemos na nossa reflexão, o texto base da nossa reflexão. E esse texto, querido, nos provoca uma reflexão acerca daquilo que já passou e agora está, e como nós devemos, a partir de agora, encarar a nossa espiritualidade e o exercício da nossa fé. Diz o texto: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais massa nova, assim como estáis sem fermento. Querido, nós sabemos bem, a Bíblia vai nos dizer que o fermento é símbolo do pecado, é símbolo da incredulidade. E o fermento, ele deve ser extirpado da nossa vida, deve ser tirado, a nossa vida deve ser limpa através da regeneração e do lavar do Espírito Santo em nós. Nós lemos o texto ali em Tito, no capítulo 3, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo esse texto, que fala-nos sobre esse lavar regenerador do Espírito Santo de Deus na vida do crente, onde ali está escrito que nós tivemos a nossa vida lavada e regenerada pela ação do Espírito Santo de Deus, e não por obras de justiça, diz o texto, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Cristo nosso Salvador. Querido, nós somos chamados através desse
texto que nós acabamos de ler para tirar da nossa vida aquilo que macula a nossa espiritualidade. O fermento é algo que simboliza a presença do pecado em nós. E nós precisamos atentar para essa realidade, querido. Afinal de contas, nós conhecemos bem aquilo que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 51 e versículo de número 2, quando ele vai falar sobre o pecado causando separação entre nós e Deus. Por isso nós precisamos estar atentos, querido, em relação a isso. Afinal de contas, a Bíblia vai nos dizer que o Deus desse século, ele tem cegado as mentes e os corações dos homens para que eles não percebam a glória do Evangelho de Cristo. E há quanto tempo, irmãos, nós já não refletíamos sobre a nossa necessidade de buscar o verdadeiro sentido para nós celebrarmos a Páscoa? Quantas vezes nós não refletimos acerca dessas coisas? Porque o mundo, querido, nós sabemos bem, a Bíblia vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. E a todo instante a nossa mente é bombardeada com a propaganda do consumismo e da Páscoa seculares, onde apresentam elementos que nada tem a ver com aquilo que Deus fez por nós através do sacrifício do Senhor. Observe que no lugar do cordeiro, o mundo celebra o coelho. No lugar das ervas amargas, a doçura do chocolate. E ao invés do derramamento do sangue da nova aliança, o mundo apresenta os ovos. E tudo isso, querido, nós conhecemos que são símbolos de adoração pagã a deuses falsos. E muitas vezes nós falávamos sobre isso, que nós precisávamos limpar a nossa vida, limpar a nossa casa desses elementos que chegam até nós sorrateiramente através da cultura e acabam tirando o foco da verdadeira adoração. Nós precisamos, querido, ter uma postura de fidelidade ao Senhor. Quantos de nós hoje não estamos passando uma Páscoa sem ovo de Páscoa, sem o ovo de chocolate, sem aquele consumismo dos anos anteriores? Quantos de nós hoje não estamos percebendo que tudo isso não passa de supérfluos e de vãs obras e de maquinações do maligno a fim de tirar o nosso olhar de Cristo? A Bíblia vai nos dizer, olhando atentamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12 e versículo 2. Afinal de contas, querido, a nossa mente é uma mente renovada. É a mente de Cristo e nós estamos celebrando a vitória do Senhor sobre a cruz, sobre a morte. Porque, querido, no dia de hoje, certamente você já deve ter visto algum vídeo falando sobre o túmulo de Jesus. O túmulo de Jesus, querido, está vazio. E isso é algo que nos alegra o coração. Porque nós sabemos, irmãos, que o cristianismo, ele não tem um local para visitação onde nós iremos encontrar os restos mortais do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ao terceiro dia, ele vence a morte, ele é ressuscitado. E os anjos, quando encontram aquelas mulheres, eles dizem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus está vivo e reina para todo sempre. Mas é interessante que nós, a todo instante, através da nossa religiosidade vã, muitas vezes da nossa falta de convicção, às vezes por influência do consumismo, nós estamos procurando um Deus que já não existe mais, um Cristo que já não existe mais, um Cristo humilhado, um Cristo vencido,
um Cristo que é sofredor, mas nós estamos anunciando um Cristo que é vencedor, aquele que venceu a morte e aquele que voltará para buscar a sua igreja naquele grande dia. Precisamos estar preparados, querido. Precisamos ser massa nova. Precisamos tirar o fermento. Precisamos pensar nas coisas do alto e não nas coisas daqui. Ah, querido, quem dera o Senhor tivesse despertado a sua igreja em anos anteriores. Porque hoje nós percebemos que nada disso que o mundo celebra de fato tem importância alguma. Não tem importância, querido, porque o amargor dos dias que nós estamos passando hoje, eles nos lembram exatamente a amargura de Cristo enfrentando a dor das chagas, furando as suas mãos e seus pés. Nós precisamos lamentar, querido. Precisamos celebrar essa Páscoa a fim de destituir esses elementos que são vãs filosofias, que nos colocam com adoração e pontos de contato com deuses falsos, que nada tem a ver com a verdadeira mensagem da Páscoa. E nós somos exortados nesse texto a celebrar sim a Páscoa, porque a nossa Páscoa, querido, ela não é uma Páscoa de chocolate, não é uma Páscoa de coelho, não é uma Páscoa de ovos. Nossa Páscoa é Cristo ressurreto, que venceu a morte para que nós possamos nos alegrar na esperança da vida eterna. Esse texto, querido, que fala ao nosso coração, nos lembra, querido, que nós devemos celebrar de maneira completamente diferente a partir de agora. Todos os anos nós arrumávamos um jeito de presentear alguém com um ovo de chocolate. Fazíamos questão de mandar mensagens com um coelhinho da Páscoa. E, querido, nós parecíamos que deixávamos de lado o verdadeiro significado da Páscoa. Hoje, reclusos em casa, nós percebemos o verdadeiro significado que essa passagem tem para nós. É a celebração da morte para a vida. Afinal de contas, o homem, quando crê no Senhor Jesus, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura, um novo pensamento. Nós lembramos do texto de Romanos capítulo 12, versículo 1, quando vai nos dizer: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aquelas mulheres, querido, elas estavam indo até o sepulcro no domingo de manhã para ungir o corpo do Senhor. Elas haviam esquecido que o corpo do Senhor já havia sido ungido lá no jantar em Betânia. Não sei se você lembra desse texto, mas está ali em Marcos, no capítulo 14. Jesus já dizia que o seu corpo já estava sendo ungido para a morte. E através do sinal de uma mulher, aquele gesto foi perpetuado. Em todos os lugares onde esse evangelho foi pregado, esse sinal de unção sobre o corpo de Jesus, ele foi anunciado. No versículo 3 em diante, sobre o jantar em Betânia, você deve estar lembrado desse texto, que Jesus vai pousar na casa de Simão, o leproso, fariseu. E ali, no versículo de número 8, quando uma mulher derrama e quebra um vaso de alabastro, como sinal da verdadeira adoração, ela unge o corpo do Senhor, antecipando o evento da sua morte. Diz o texto: esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Querido, Jesus já sabia que não haveria tempo para que as pessoas fossem
ungí-lo quando ele estivesse na sepultura. Afinal de contas, não daria tempo, porque nem a morte consegue vencer e deter aquele que é o autor da vida. Aquelas mulheres, elas sem saber, já estavam antecipando a unção do corpo do Salvador. Mas nós queremos pensar com os irmãos acerca da verdadeira adoração, querido. A verdadeira adoração não é aquela que muitas vezes nós praticamos nas nossas igrejas e em algumas oportunidades até esvaziadas de sentido. Quantos de nós, irmãos, hoje não está ansioso por dar um abraço caloroso no nosso irmão? Quantos de nós não está ansioso para poder tomar a ceia do Senhor de maneira pública, normal, na presença de todos os irmãos? Quantos de nós não anseia estar novamente nos átrios do Senhor? A Bíblia diz que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Porque, querido, o lugar do nosso ajuntamento é um lugar onde o Senhor ordena a bênção sobre as nossas vidas. Mas observe, não é um local exclusivo. Aqui, da minha casa, você, da sua casa, pode derramar o nardo puro da verdadeira adoração. Celebrar a Páscoa com alegria e pensando verdadeiramente no significado dessa festa. Essa festa e esse ano vão ficar marcados para sempre nas nossas vidas, para que nós lembremos verdadeiramente o que significa a Páscoa. Significa um cordeiro imolado, significa ervas amargas, significa sangue da nova aliança, significa redenção, justificação, salvação para todo aquele que crê no nome do Senhor. É por isso que o texto que nós lemos essa noite nos ordena a que nós façamos isso. E que nós façamos essa celebração de uma maneira completamente diferente da que nós fazíamos antes. Pelo que, versículo 8 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, que é o texto que nós lemos no início. Pelo que façamos festa. Faça festa, querido, na sua casa. Lembre-se que o Cordeiro de Deus padeceu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e ele está vivo e voltará para buscar a amada igreja que ele comprou com o seu sangue. Faça festa, não com o fermento velho, não com o fermento velho, que é um fermento da maldade e da malícia. Precisamos tirar isso de nós. Precisamos ter uma perspectiva diferente sobre a nossa espiritualidade. Não podemos mais viver do jeito que nós vivíamos antes, querido. Nós precisamos verdadeiramente, a partir de agora, nos santificar mais, orar mais, nos dedicar mais. Afinal de contas, toda a malícia, toda a maldade devem ser extirpadas da nossa vida, para que nós possamos celebrar a Páscoa com os asmos, com o pão sem fermento, com Cristo ressurreto, aquele que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. E que nós possamos fazer isso com sinceridade e com verdade. Afinal de contas, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que essa Páscoa, querido, seja uma Páscoa plenamente abençoada para você e para a sua família, a fim de que você possa celebrar esse momento junto com os seus, agradecendo ao Senhor pelo grande livramento que Ele concedeu através de Cristo na cruz. E que você pense que esse momento e esse tempo que Deus está nos concedendo é para que nós nos voltemos
com sinceridade e com verdade aos pés do Salvador. Eu quero orar por você nesse momento. Pai bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, porque, ó Deus, no momento, Pai, em que nós estamos celebrando, ó Deus, tão grande vitória de Cristo, nós agradecemos, ó Deus, pelas vidas, Senhor, de cada um que se encontra conectado, Deus, conosco através dessa plataforma, Senhor. Muito obrigado, Pai, por Tu, ó Deus, ter concedido a cada um de nós momentos, Senhor, de aprendizados, ó Deus, e de verdadeiras lições que transcendem, Senhor, a época da Páscoa. Nos ajuda, Senhor, a celebrar com sinceridade e com verdade a mensagem da cruz. E que nós possamos, Senhor, doravante, ter, Senhor, bom testemunho, darmos bom testemunho de Cristo, a fim de que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem a Ti. Ó Deus, guarda-nos, Senhor, pelo Teu poder. E nos concede, Pai, uma semana, Senhor, abençoada. Compadece-te, Senhor, daqueles que estão enfermos, ó Pai. Daqueles que, Senhor, estão nesse momento, Senhor, chorando a morte de algum ente querido. Ó Deus, compadece de cada um de nós. Ó Deus, aqueles que estão desempregados, Senhor, eu te peço, Senhor, que haja provisão, Senhor, sobre os seus lares e sobre as suas despensas. Pai, nos incomoda, Senhor, para que nós possamos praticar, Senhor, verdadeiramente essa mensagem e compartilhar, Senhor, das necessidades uns com os outros e orar uns pelos outros. Pai bendito, te agradecemos, ó Deus, por teu imenso amor. E te pedimos, Pai, que a graça do Senhor Jesus e o teu imenso amor e a consolação, Senhor, do teu Espírito Santo sejam, Senhor, com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.